Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? Aprenda nesse ano a ministrar isso. Às vezes a gente fala meio no automático, né? Paz, paz, graça e paz. Ministra que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. A gente ministra, aleluia. Nosso primeiro culto deste novo ano. Que Deus abençoe, né? Este ano, que seja muito abençoado. No decorrer do ano, hoje mesmo, o pastor Rodrigo também vai falar sobre esse tema, mas já podemos ver aqui. 2026, o ano da visitação. Oh, aleluia. Só essa frase aqui já ministra, né? O ano da visitação. Oh, Jesus. E eu pensando, né? Abertura desse culto. E me vinha assim na minha mente. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Por que o Senhor bate na porta? Que Ele quer dizer, eu tô aqui. Eu tô aqui. Porque alguém que não quer algo com você, pode rondar a tua casa. Espiar a tua casa. Mas quem quer entrar, bate. Que Ele não invade, Ele quer que você abra a porta. Abrir a porta da tua casa, abrir a porta da tua vida. E se a gente pensar, às vezes a nossa vida é como uma casa mesmo. A gente tem cômodos e compartimentos, coisas que a gente aqui deixa alguém acessar, e tem coisas, às vezes, que estão ainda trancadas. Ah, como 2025 eu resolvi coisas dentro de mim. E eu vejo, às vezes, a gente tem coisa para resolver dentro da gente. Tem cura para ser vivida. Tem perdão para ser liberado. Tem coisas para com Deus ter que liberar. Tem gente que sofreu alguma coisa, às vezes não entende por quê, e daí está magoado com Deus. Irmão, esse é um ano que você tem que abrir a porta. Você tem que abrir a porta da tua vida, daqueles cômodos, e deixar o Senhor fazer uma obra completa. Convida o Senhor. Esse texto está em Apocalipse, se você quiser abrir, 3:20. Vamos abrir, vamos abrir. É bom nós darmos valor para essa liberdade que temos de abrir a palavra, aleluia. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, esse texto, não vou me estender muito, porque é oração de abertura, não é pregação de abertura, né, pastor Valdir? A gente já quer pregar. Mas se você for ver, no versículo 14, é uma carta ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. E no versículo 15 ele fala, eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Aí no 16, assim porque és morno e nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Aí o Senhor falou comigo, fala com a igreja. Igreja, vamos fazer um combinado aqui? Vamos fazer um combinado? Vamos ser esse ano de 2026 mais fervorosos? Vamos ser mais fervorosos? Amém? Você, tua casa, diga, vamos ser mais fervorosos? Que às vezes a gente está vivendo nossa vida, tá morno. Está morno. E você tem que escolher se você vai ser frio ou quente. O morno, o Senhor vomita da sua boca. Se proponha nesse ano de 2026 ser mais fervoroso. Mais de oração, de jejum, de palavra. Se você não começou ainda, dá tempo. Faça o propósito de ler a Bíblia num ano. E comece, irmão, quinta-feira vai ter culto. Vem! Busque. E o Senhor vai ministrando aqui, Apocalipse. Aí, o 17, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Às vezes a gente está vivendo nossa vida assim, eu ir na oração, por que eu vou orar? Não está me faltando nada. Cuidado, irmão. Para que eu vou orar? Está tudo bem comigo, na minha vida. Aí fala, ó, o perigo. Você diz que você é rico e você está abastado. O que é abastado? Tenho o que preciso, não. Aí o Senhor fala, nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E no 18 ele diz, eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas. Enfim, o Senhor vai falando aí, colírio para os teus olhos. E aí tem o versículo 19 que ele diz, eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí ele diz no 20, eu estou à porta e bato. Ou seja, tudo isso que nós lemos antes, o Senhor quer fazer na tua vida. Ele quer tornar você fervoroso. Ele quer fazer você reconhecer que você precisa dele. E quem precisa, busca. Amém? Vamos começar esse culto na oração. Você pode se colocar de pé? Queria que você se colocasse de pé mesmo, quem puder. E você levantasse as suas mãos. Já ministramos aqui ano passado o levantar das mãos, essa dependência, é uma rendição. Se levantar as mãos, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu rendo a minha vida a Ti. O meu fôlego de vida, Senhor, é para buscar a Tua face. Eu não quero perder tempo buscando as coisas desse mundo. Esse mundo passará, mas a Tua palavra, ela permanece para sempre. Fala para o Senhor que você quer ser fervoroso esse ano. Fala para o Senhor que você não quer viver a tua vida espiritual na mornidão. Fala, Senhor, vem acender o fogo. Eis aqui a minha vida. Eu me coloco como um sacrifício vivo. Eu apresento a minha vida como um sacrifício vivo. Vem queimar, Deus. Vem queimar meu coração. Queima no meu coração esse fogo de amor, de paixão pelo Senhor. Que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor seja o mais amado, o mais querido. Que o Senhor seja adorado de todo o nosso coração, Senhor. Ah, Deus, nós queremos nos arrepender de muitas vezes sermos frios ou mornos, ó Deus, na nossa vida espiritual, Senhor. Tem misericórdia de nós, mas faz algo novo nessa noite, Senhor. Oh, eis aqui nossa vida, eis aqui nossas mãos levantadas. Unge nossas mãos, Senhor. Unge nossas mãos. Unge, Deus, do alto da nossa cabeça. Nos unge com um óleo fresco, Senhor. Venha, Deus, de encontro às nossas vidas nessa noite, Senhor. Nós queremos abrir a porta para o Senhor entrar. Nós abrimos a porta. Diga você aí no seu lugar, eu abro a porta, Senhor. Eu estou escutando o Senhor bater. Eu estou escutando a sua voz. Eu abro a porta. Eu abro, entra na minha vida. Entra na minha casa. Entra onde precisa ser
minha vida. Entra, Senhor. Entra, eu sou a tua casa. Eu sou a morada do Espírito Santo de Deus. Entra na minha vida, Senhor. Haste lugar aqui em nós e nos abençoa, Senhor. Nos abençoa. Nos abençoa, porque não queremos só as bênçãos, é a bênção que está junto com a tua presença. Quando buscamos a presença, a bênção acompanha. Nós queremos a presença do Senhor na nossa casa. Começa a consagrar a tua casa. Apresenta agora a tua casa. Apresenta agora teu marido. Apresenta tua esposa. Apresenta teu filho. Apresenta as pessoas da tua casa. Deus, nós colocamos diante de ti, abençoa. Guarda, livra de todo mal. Livra de decisões erradas nesse ano. E nós declaramos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa a nossa casa. Abençoa os celeiros. Abençoa, Pai, as contas do mês. Abençoa, Pai, que haja tua provisão, que haja tua bênção, que haja paz nas nossas casas. Haja paz, haja a tua bênção. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja. Abençoa esse culto, Senhor. Abençoa a palavra que vai ser ministrada. Abençoa as crianças, os adolescentes. Passeie em nosso meio. Espírito Santo, tens liberdade aqui neste lugar. E ministra, Senhor, aos corações. Em nome de Jesus. E antes de você se assentar, vá até uma pessoa. E se você não tem o que falar, dê um abraço, só diga Deus te abençoe. Saia do seu lugar e pelo menos uma pessoa, abrace ela e diga Deus te abençoe. Diga Deus é contigo, meu irmão. Deus te abençoe. Aleluia, 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 Espírito Santo de Deus. Santo, Santo, Santo. Deus Todo-Poderoso. Obrigado pelo teu Ruach HaKodesh, pelo teu Espírito Santo já está neste lugar, Senhor. Obrigado, Pai, queremos hoje prestar culto a Ti, excelência. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, pela sua graça, pela sua bondade, por tudo que tem feito por nós. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Amém, meus amados. Quem está aqui dá uma glória a Deus? Glória a Deus, olha, que bom que você está aqui hoje, porque, amados, o final do ano foi uma bênção. Eu tive amigos meus que subiram no vídeo lá, que o anjo recolheu na noite de Natal. Pessoa nova. Então, se você está aqui hoje é porque Deus tem mais uma missão para você. Tem um plano para a sua vida. Eu creio que esse ano vai ser um ano abençoadíssimo em nome de Jesus, mas antes quero saber, eu estava com saudade de vocês, né, umas 2 semanas aí, né, por causa das festividades, estava vendo, faz um ano que não via o meu sogro lá, e eu quero saber como é que foi a viagem de vocês, né, viagem de férias. Quem viajou aqui? Levanta a mão. Olha, tem uma moça chique lá atrás com um Ray-Ban. Oh, dona, Deus abençoe, dona Cida. Ela fez cirurgia dos olhos, tá? Mas ela enxerga até o infinito agora. É, dona Cida? Me conta uma bênção lá. Conta uma bênção. O que aconteceu lá de bênção? Só do Senhor nos levar e nos trazer, né, no que a gente viu nesse final de ano, já é um motivo para glorificar a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Rei, o que você comeu lá, rei? Churrasco. Oh, aleluia. Glória a Deus. Dona Cida, me conta uma bênção dessas viagens aí. Como é que foi? Foi muito bom. Foi muito bom. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma bênção aí. Quem viajou? Quem viajou? Alguém viajou? Ou quem não viajou? Quer contar uma bênção? Uma bênção aconteceu no final do ano aí. Foi abençoado, né, pastor? Família, aleluia. Vida. Foi bênção. Vai ser vó de novo? Conta aí, pastorinha. Você vó de novo. Vai ser tudo novo. Vai ser vó de novo. Aleluia. Olha aí. O anjo, né, da cegonha está passando aí. Aleluia. Olha os sonhos. Amados, quando a gente vai viajar,
Geralmente a gente quer economizar, né? Aí você quer economizar, você vai num lugar que tem o quê? Parente conhecido. O que você faz? Você dá uma ligadinha, né? Oi, tudo bem? Como é que você está? Será, né, dona Neuza, que podemos dar um pulinho aí? Pode, né? Vai, aquele momento maravilhoso de conversar, de parente reunir. Ou, por exemplo, quem aqui recebeu parente esse ano? Levanta a mão. Recebeu, Maiara? Recebeu parente? Recebeu parente? Algum parente, então, liga para você. Ô, fulano, tudo bem? Olha, queremos dar um pulinho aí, passar uns dias de Natal, Ano Novo na casa de vocês. Avisa mais ou menos uma semana antes. O que você faz antes deles chegarem na sua casa? Eu faço muita coisa para eles. Compra, que mais? Opa, faz o que, pastorinha? Faxina. Aquela reforma que está esperando o ano inteiro, sai naquela semana. Aleluia, é assim a nossa vida. Esse ano, em Rosh Hashanah, o Senhor nos deu a orientação e seguiu essa linha, né? O último ano foi a mente renovada, e foi muita batalha na mente. Todo mundo aqui, mente, né, foi renovada, batalha na opressão, depressão, ansiedade, Deus foi tratando. E esse ano o Senhor vai nos visitar. Amém? Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Deus está em todo lugar, amém? Mas tem tempos e tempos que ele faz uma visita. E quando ele visita, oh, aleluia, imagina, Stephanie, se você está no sábado na sua casa. Sábado é dia de folga ou não? Domingo? Domingo. Você acorda de manhã e tal, abre a porta da sua casa para ver, de repente está o Deus Pai lá em pessoa. Deus Pai em pessoa. Aí eu te pergunto, como é que está a tua casa? E aconteceu isso porque o Senhor, Ele quer hoje abrir a tua mente Ele quer te abençoar. Mas tem que entender alguns aspectos dessa dimensão onde o teu espiritual reflete nesse mundo aqui. Então a gente vai ver uma pessoa que recebeu ali o Eterno. Ele estava sentado, ele viu o Eterno e mais dois mensageiros. Vamos abrir lá Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Bereshit 18. Versículo 1. Vamos ver como é que foi se o Criador dos céus e da terra viesse ali com o homem para visitar, para passar ali perto da sua casa. Gênesis 18, versículo 1. Vamos lá. Depois apareceu-lhe o Senhor dos Carvalhais, de Manré, estando ele sentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Isso, 18, versículo 1. Então, o Senhor eterno apareceu, né, nos carvalhais de Manre. Manre, segundo os sábios, era um amigo de Abraão. Abraão estava sentado. Imagina então Abraão assentado na porta da tenda, no calor do dia. Amados, que dias calorosos fez em Foz do Iguaçu, né? Mas tem um detalhe aqui. Dizem os sábios. Quem aqui já fez cirurgia? Vixe, eu fiz 2 cirurgias no último ano, né? Vocês viram meu testemunho, né? Quando você faz cirurgia, qual que é a recomendação médica? Repouso. Segundo os sábios, Abraão tinha feito uma cirurgia a seco, sem anestesia. Se você olhar o capítulo anterior, o Senhor falou, agora vamos fazer um pacto, uma aliança. Vamos fazer a Brit Milá, a circuncisão. Quem já operou da fimosa aqui? Deixa eu ver. 1, 2, 3, brincadeira. Uma cirurgia que não tinha anestesia na época, mas era uma aliança. Quem não sabe, procura por ChatGPT. ChatGPT, o que é circuncisão? E aí, segundo os sábios, ali, o capítulo anterior, ele fez a circuncisão nele, no Ismael,
em todos os seus escravos. Meu irmão, é dor. Aí ainda sem anestesia. Calor do dia. Você fez cirurgia? Ele estava sentado. Sentado. E o que acontece quando alguém está enfermo? O Eterno foi visitar Abraão. Se compara, deixa eu visitar Abraão. E diz que o Eterno, versículo 2. Vamos lá, versículo 2 ali. O que está escrito? Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando seu rosto no chão. Nosso amigo Abraão, feita a cirurgia, ele viu 3 homens em frente à sua tenda, assim, abriu os olhos, viu. Imagina ele, feito cirurgia, ele viu o que ele fez? Ele correu. Ele queria receber aquelas pessoas. E ele, com o costume do Oriente Médio, eles se curvavam em sinal de reverência. Olha a hospitalidade de Abraão. Aí, versículo 3, vamos lá, versículo 3. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não me passes do teu servo. Então ele viu que parece que aquelas 3 pessoas iam passar direto à casa dele. Então ele quis, eu reconheço, porque quem conhece o Senhor, de longe, olha, está vindo meu amigo aí. Eu quero, imagina Deus na tua casa, Cal, o Pai Criador. E ele, por favor, Senhor, se encontro aí, benevolência dos teus olhos, passa aqui na minha casa, passa aqui. E olha no versículo seguinte, o que diz? Que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Olha a hospitalidade. Fica aqui debaixo da árvore, está quente, calor do dia. Vamos lavar os pés, quero lavar teus pés. Vem para cá, fica debaixo dessa árvore aqui. O versículo seguinte, versículo 5. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante. Porquanto por isso chegastes até vós, servo, e disseram: assim faze como tens dito. Então, assim como a dona Cleusa falou, quando vem visita, a gente quer servir do melhor, né, dona Cleusa? Comida, pão, manteiga ali, coalhada, o que tinha de melhor na época. E aquelas 3 pessoas falaram: tudo bem, prepara lá que estamos juntos, vou passar tempo com vocês. Versículo 5 ali, rei. 6, isso, vamos lá. E Abraão apresentou-se de ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz o bolo. Sara, corre. Prepara 3 medidas de farinha aí, faz um bolo, um pão, uma torta, faz aí, porque está tendo visita aí. No versículo seguinte. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho inteiro e bom, e deu-lhe o criado, que apressou em prepará-lo. Abraão, ele correu até onde estava o quê? As vacas. Ele correu, apressou. E detalhe, não é qualquer vaca não, é aquela vitela. Tenha, aleluia, o churrasco. Aquela abençoada. Ele falou para o servo dele: apressa-te, corre, faz esse churrasco aí, prepara essa carne. Versículo seguinte. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles, debaixo de uma árvore, e comeram. Amém. Que visita! Abraão, calor do dia, cirurgia, dor, sentar na porta da tenda ali, abre os olhos, 3 pessoas. Um era o Eterno,
Ele correu. Quantas vezes tem a palavra correu aí, do 1 até o 8? Consegue contar? Quantas vezes parece que correu? Do 1 até o 8, vamos ver. E correu. 2, é isso mesmo, 2. 2 vezes correu, acho que 2 vezes apressou. Olha, o visitante, o Senhor do universo, Criador do céu e da terra. Abraão, ele correu para fazer o melhor. Abraão, ele tinha servos disponíveis. Ele tinha muitos servos. Mas ele fez questão de oferecer a sua hospitalidade. Com o melhor, olha, falou com o melhor que ele tinha. Amado, se o Criador do universo fosse na nossa casa, a gente quer oferecer o melhor para que ele se sinta. Né? E ele correu para lá para Sara. Sara, faz 3 medidas de pão aí. Depois correu para as vacas, escolher ali a melhor vaca para o Senhor ali para ele comer. Rei, se eu pegar agora, mais ou menos, uma vaca e fazer ali preparação, tirar o corpo, quanto tempo leva aí, mais ou menos, em média? Quantas horas? Até assar e tudo mais? Umas 10 horas. Então vamos supor que mais ou menos às 9, 10 da manhã lá no Carvalhais de Mande. Chegou lá, ele viu aquela visão. Estava em pessoa lá. Correu até preparar tudo, levou algumas horas. E era de tardezinha ali, eu creio que algumas horas, 3, 4, 5 da tarde ali já, que ficou pronto aquele banquete de Abraão. E detalhe, Abraão ficou ali, de pé, como um mordomo, pronto para servir. E ele ficava, enquanto o Eterno estava ali comendo, né, bebendo ali e se descansando naquele carvalho de mano, Abraão ficou de pé, só observando. Aleluia. Para por aí esse texto. Esse texto quer dizer a maneira como Abraão ele honra a Deus. E depois desse episódio, o que aconteceu? Abraão recebe do Criador uma palavra profética. Onde está Sara? Porque daqui nessa mesma época voltarei a ti e darei para ela um filho. E é aquela história que vocês já sabem, onde Sara riu, né? Estava atrás da tenda. Mas depois de aquele 1 ano, chegou a promessa. Amados, às vezes, a promessa do Senhor demora para chegar na nossa vida, porque a maneira que nós tratamos o Senhor, honramos Ele, influencia na maneira de como recebemos as promessas de Deus. Agora, dá um pulinho lá no livro de Lucas, capítulo 10, 38. Lucas 10, 38. Vamos ver também uma pessoa que recebeu visita. Lucas 10, 38. No caminho, Yeshua e os talmidim chegaram a uma vila, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Certa mulher chamada Marta, imagina. Cleide, Jesus fala assim, ó, vou na tua casa hoje. Agora. Que honra, né? Filho de Deus. Versículo seguinte, o que diz ali? Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Olha, a Maria ficou sentada, detalhe, aos pés do Senhor. O que quer dizer isso? Na cultura judaica, quando os professores, os rabinos ensinavam, os discípulos ficavam aos pés do seu mestre,
para estar alinhado, para estar aprendendo e ouvindo do seu mestre. Vamos ver um exemplo? Atos capítulo 22, versículo 3. Atos 22, versículo 3. Vamos voltar em Lucas lá, hein? Atos 22, 3. Vamos ver. Então Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus assim como estáis sendo vós neste dia. O rabino Shaul Hachalia, né, o apóstolo Paulo, aprendia aos pés do rabino Gamaliel, que este também era, né, filho de Hilel. Então, o costume era ficar sentadinho, ouvindo o seu professor. Maria não era preguiçosa. Maria, ela estava ouvindo o Filho de Deus, as mensagens. Mas lá, Lucas, né, 10 agora, 39, 40. O que diz lá o 40? Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. Olha a diferença entre a visita que foi feita a Abraão e a visita que foi feita aí a Marta. Versículo seguinte, que diz lá? 41, né? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. 41. E 42? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Olha aí duas pessoas que receberam. Qual que é a diferença entre essa visita do Eterno, essa visita do Senhor Jesus? A maneira como cada um recebeu o Senhor. Você viu que o Criador do céu e da terra apareceu para Abraão. Abraão ali, ele mesmo machucado, filho, ele correu para lá e para cá. Ele tinha servos. Ele podia falar: meu servo, vai lá porque eu estou medicado. Não, ele fez questão de tratar o melhor, porque ele queria garantir a qualidade. E ele se inclinou, ele correu, e olha que ele serviu ao Senhor: pães finos, aleluia. Carne selecionada. Leite, manteiga, queijo, coalhada. Lavou os pés, serviço completo. E ele estava junto, eles comendo, e Abraão de pé ali, só observando. Mais uma coisinha? Quer mais um pedaço? Olha a diferença. Né? Depois que Abraão recebe o Eterno com o seu melhor, ele recebe a palavra da promessa. E Marta e Maria é aquilo. O Senhor, Filho de Deus, de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré, estava lá. Imagina, Jesus na minha casa, hoje, e a agenda de Jesus era apertada. Nossa, era apertadíssima, concorrida. Você já chegou na casa de alguém, você disse que ia lá, de férias. Você chega lá, você espera a casa do quê? Cheirosinha, arrumada, limpa. Mas você chega lá e encontra a casa o quê? Bagunçada, suja. Como se a pessoa não tivesse preparado para a tua visita. Como é que você ia ficar? É complicado, né? Então, o que tem entre essas duas visitas? Tem duas coisas ali que vamos conversar para a gente finalizar já, Santa Ceia. Nos dois textos, Deus, o Eterno, ele entra na rotina humana. Deus, ele entra na nossa rotina. Ele entra na rotina de Abraão e por meio do filho entra na rotina daquelas mulheres. Nos dois casos, há serviço.
serviço de servir ao rei com o melhor, Criador do céu e da terra. Só que, interessante, nos dois casos da visita tem escolha. Tem escolha na visitação. Só que Marta não é menos espiritual, e Maria mais espiritual. O texto não está falando isso. Só que a Marta se agita. A palavra fala que Marta estava distraída com muitos serviços. Ela estava distraída. E o problema não é serviço. Ela queria fazer o melhor para o Senhor também. Só que a palavra aqui em grego é que ela era puxada por todos os lados. O Senhor estava ali na sala, ali possivelmente, ensinando, Maria aos pés do Senhor, e a Marta meio assim, puxa, um serviço aqui não termina, um serviço aqui meio assim, ansiosa, fragmentada. Marta não está servindo. Diga comigo, Marta não está servindo. Ela está sendo dominada pelo serviço. Às vezes Deus quer te ensinar, às vezes Deus quer falar com você, Deus está sentado na sua casa, mas você está distraído com muitos serviços. Deus tem uma palavra para te alinhar, uma palavra para te abençoar, mas você não para. É serviço aqui, serviço acolá. E você está perdendo a boa parte que Deus quer te revelar para você ter sucesso na sua vida. E Maria não é preguiçosa. Fica claro, ela não é preguiçosa. Ela assume a posição de discípula, está sentada, né? Ela prioriza escutar antes de agir. Maria não escolheu conforto, ela escolheu alinhamento. E Marta quer que Jesus mude Maria. Mestre, fala para minha irmã me ajudar. Só que o Mestre Jesus quer que Marta reorganize o quê? O seu coração. Às vezes estamos tão assim, com tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer. O Senhor está nos visitando, o Senhor quer nos falar uma palavra, mas nós estamos de um lado para o outro, correndo. Só que a Maria escolheu a boa parte. A palavra aqui, que seria haleftov em hebraico, é uma porção. O que é uma porção? Toda semana, né, o pessoal estuda uma porção da Torá, Parashat. Aquilo é a revelação que vai, com os povos antigos, aprender os segredos dessa vida. E ela escolheu que a boa parte, puxa, eu estou com o mestre aqui. Eu estou com o Senhor aqui na minha casa. Eu vou ouvir ele primeiro, depois eu vou servir. Olha só. Porque sabe que o tempo é curto. E Marta não. Senhor, muda o coração da Maria. Só que a Maria queria primeiro ouvir, depois servir. Sempre com interesse de coração. Se Maria servisse depois de ouvir, seria como Abraão. Só que se Abraão reclamasse enquanto servia, seria como Marta. Então, meus amados, a maneira que você recebe o Senhor no seu dia a dia, na sua rotina diária, tem a ver com você, como está a sua casa, como está a sua vida. Deus quer te dar uma palavra, Deus quer te visitar. Só que você tem que botar em ordem a sua casa. E o Senhor aqui, e é muito interessante, porque nos dois casos, havia uma visitação. E detalhe, o Senhor estava de passagem. O propósito do Senhor não era ficar na casa de Abraão. Ele estava de passagem. Tanto é que Abraão fala, olha, por favor, fica aqui, descansa um pouco aqui debaixo da árvore. Vou te preparar um banquete para ti. Depois, o Senhor passe adiante. Porque o Senhor, quando Ele visita para abençoar, o Senhor também visita para trazer o que? Juízo. Porque depois dessa visita a Abraão, o Senhor visitou que lugar? Sodoma e Gomorra. 2 visitas com 2 finais diferentes. Então, nessa visita, Deus ele quer visitar você.
quer te abençoar, mas você tem que estar atento à visitação do Senhor. Aleluia, Senhor. Diga comigo assim: quem serve a Deus com pressa para chegar, mas sem pressa para preparar, não entendeu Abraão. Abraão queria preparar com excelência, com qualidade, porque o Rei dos Reis estava ali. E ele entrega o seu melhor para o Senhor. E o Senhor é aquele que repara em como nós o recebemos, como nós o tratamos. Não preciso abrir. Em Lucas capítulo 7, versículo 44, o Senhor ele é visitado, ele também vai visitar uma outra família. A família, se não me engano, de um fariseu. Lucas 7, 44. E acontece de que o Senhor repara, viu? Ele repara de como nós o recebemos. Lucas 7, 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Um fariseu, um Simão, conhecedor da lei, porque no costume do Oriente Médio era lavar os pés. E o Senhor falou: você não lavou meus pés quando entrei aqui. Olha, você me tratou como qualquer um, mas essa mulher, ela está lavando meus pés com as suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos. Olha como essa mulher está recebendo o Senhor. Versículo 45. Não me deste ósculo, um beijo de amigo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Sabe aquele cumprimento? E aí, Habib? Nem isso Simão fez, e Jesus quis que deixasse por escrito. Agora aquela mulher não parava de beijar os pés do Senhor. Versículo 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Costume também a pessoa vir lá, né, e derramar um pouquinho de perfume, de um óleo, um cheiro gostoso. Esse Simão não ofereceu esse óleo para Jesus, e aquela mulher com unguento ali, né, estava derramando sobre os pés do Senhor. E ele fala: por isso eu te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém? Feche um pouco os teus olhos agora. Feche um pouco os teus olhos. Imagina o Senhor visitando agora a sua casa. Se o Criador dos céus e da terra estivesse agora à porta da tua casa, o que ele encontraria na sua casa? Neste momento, se o Criador dos céus e da terra estivesse à porta da sua casa, como foi com Abraão, o que ele encontraria lá na sua casa? Será que a casa estaria limpinha? Será que a casa estaria com a louça lavada? Será que você que tem crianças, os brinquedos estariam espalhados na sala? Se o Senhor agora, nessa noite, entrasse na sua casa lá, o que ele encontraria? Você, com a tua mente agora, dá uma andadinha na sua casa agora. Na sua mente, o que você recorda na sua mente? Como é que está a sua casa? O estado da sua casa agora. Se o eterno Criador dos céus e da terra fosse te visitar essa noite, como ele seria recebido? Como estaria a sua casa agora?
os quartinhos. O chão. Varrida. Amados, pode abrir os teus olhos. A sua casa física é um reflexo da sua casa espiritual. Como está a sua casa fisicamente? É um reflexo de como está o seu interior. E o Senhor está falando para você hoje, arrume a sua casa. Quando a gente recebe visita, de repente, a primeira coisa que a gente fala é, não repare a bagunça. Como está a tua casa física é um reflexo da sua casa, do seu ser espiritual. Há coisas que têm que ser reparadas. Há quartinhos da bagunça que têm que ser limpos e tirados. Deus não vai te liberar um novo enquanto você jogar fora o velho. Estive essa semana ajudando uma viúva daquele meu amigo que partiu. Primeira coisa que ela fez quando voltou para casa, fazer uma limpa. Roupas que eram dele. Ela falou, Rodrigo, vem para mim aqui, ó. Cabos e cabos e cabos. E eu fui levando para levar numa empresa específica de... Mas antes disso, o Senhor falou comigo também. Nós nos mudamos, há 2 anos atrás. E todos sabem que eu sou programador, engenheiro de software e tal. E a gente vai acumulando coisas, cabos, fios. E a pastora cá, organizadinha, falou, amor, quando você tiver tempo, pega aqui e veja o que você presta e o que não presta. Aí antes que eu estava deixando liberar a palavra, o Senhor Rodrigo, chegou a tua vez. Aí eu peguei as minhas coisas, cabos, fios, presentes de 20, 30 anos atrás, relógios, pulseiras que eu tinha ganho, coisas que, às vezes, você está se apegado a uma história, está apegado a um objeto, mas você não vai levar para o túmulo aquele objeto. Nós achamos que vamos viver por esse tempo permanentemente. Não, vai haver o tempo da ressurreição. Mas, meu irmão, você tem que limpar a tua casa. Tem que organizar, porque Deus não vai te liberar um novo enquanto você jogar fora o velho. De Procoiandachai, a sua casa física é um reflexo da sua casa espiritual. Às vezes a sua casa está suja. E aí a gente não tem tempo para limpar a nossa casa e tal. Assim também nós não temos tempo para parar e estar aos pés do Senhor. E para receber o novo de Deus, Deus quer te visitar esse ano. Deus tem vitória e bênção, projetos para você. Mas você tem que limpar a tua vida primeiro. Desapegar de coisas que não fazem mais sentido. Acumulando coisas que não vai levar para o túmulo. Quando a minha sogra partiu há 3 anos atrás, minha cunhada e meu cunhado fizeram uma limpa lá de coisas que era da loja ainda, do tempo uma loja que eles tiveram há 20, 30 anos atrás. E foi muitos bags de lixo, de entulho, de coisas que não usava mais. E até brinquei com o meu sogro, né? Meu sogro é o seguinte, ó, ele queria se apegar com aquilo. Queria ficar pegado com uma cadeira velha, daquelas de borrachinha, não tem mais conserto, queria pegar. Eu falei para o meu sogro, olha só, ficou eternizado na internet a sua casa, né? E passou aquele carro do Google Street View e tirou uma foto de como estava a frente da casa cheia daquele entulho. Falei para ele, olha como está aqui hoje, todo mundo vê. Ele ficou assim, mas depois passou de novo um carro, de novo do Google Street View, você consegue ver por data ali, limparam, trataram, arrumaram ali. E depois que ele limpou aquela casa, começou a vir um novo. Começou a vir um novo naquela casa. Amados, a tua casa física é um reflexo de como está a sua vida espiritual. Pastor, onde está o princípio espiritual? Jesus falou sobre isso. Mateus 12:44 diz assim:
que quando um espírito maligno sai, anda por lugares desertos e áridos, e quando ele volta, ele fala: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha a casa desocupada, varrida e adornada. Olha que diz o texto. Quando a pessoa é liberta do espírito maligno, existe um reflexo de eu manter a minha casa limpa, varrida e adornada. Amados, Deus quer visitar a tua casa esse ano, mas você tem que começar com um ato profético. Qual que é o ato profético? Fala para o teu irmão, irmão, arruma a tua casa. Arrume a tua casa, porque o Senhor, Ele vai vir. Nosso Deus, Ele visita, mas Ele só libera a bênção quando a casa está limpa, varrida, adornada. E o Senhor Yeshua, Jesus, aqui Ele falou sobre isso. Quando o Espírito sai de alguém, há uma transformação naquele ambiente. Mas se a pessoa não continuar buscando a Deus, o demônio vai voltar para aquela casa que está o quê? Limpa, varrida, adornada. Está limpinha, porque houve uma transformação. Mas se a pessoa não buscar a Deus, a palavra fala que vem aquele espírito maligno e traz com ele mais 7. 7 mais 1? 8 espíritos naquela casa. O Senhor está visitando a igreja. O Senhor está visitando a sua vida. Mas o Senhor fala: começa a se preparar para a visita. Começa a limpar a sua casa. Tem um quartinho da bagunça, meu irmão. Aquele quartinho vai virar o quarto da oração. Aquele quarto onde você vai, o quarto de visita, um quarto de oração. Deus, Ele tem vitória, bênção para você, desde que encontre a casa organizada. Você viu ali Abraão, que tratou o Senhor com o melhor que ele tinha, e ele veio a bênção sobre ele. Marta, porém, não estava preparada. Falou: Senhor, não te pode que a minha irmã não fique aí parada. Marta, ela não estava preparada. E o primeiro ato profético que você vai fazer esse ano, você não vai dar 7 voltas, você não vai dar pulos, não. Você vai fazer o que na sua casa? Vai limpar. Mas quando você começa a limpar, vai ser um reflexo do seu espiritual. Você vai estar preparado para organizar. Senão você não está preparado para receber. Começa a pensar, você vai chegar depois do culto, vamos terminar, passar a Santa Ceia, o louvor, chegar na casa, puxa vida, se Deus estivesse na minha casa hoje, misericórdia, Senhor. O Senhor está falando comigo aqui, às vezes tem aquela lâmpada que não troca, aquele vidro que não conserta, aquela maçaneta que está ainda quebrada. São coisinhas que refletem o seu mundo espiritual, o seu corpo espiritual. Deus quer entrar na tua casa com abundância, meus irmãos. Deus quer preparar você com abundância. Ele quer te preparar para os próximos anos que virão no Brasil. Que 2028, 2029 vai ser um ano que você tem que estar abastado para abençoar os outros. Porque está chegando aí o ano da Shemitah, 7 em 7 anos. E o Senhor vem com visitação. O Senhor quer preparar você para te abençoar de tal maneira, mas comece arrumando a sua casa. Amém? E aí, quando você começa a arrumar a sua casa, começa a vir um reflexo espiritual para você. Começa a mudar a energia da sua casa. Começa a mudar o ambiente. Aí sim, Deus vem a se achegar até você.
Você não vai estar mais ocupado com várias tarefas. Não, agora é o momento de eu me assentar aos pés do Senhor. Eu quero ouvir o que Ele tem para mim. Eu quero estar alinhado com o Senhor. Quero estar alinhado com os céus. E Ele vai vir para cumprir as promessas dEle para a tua vida. Amém? Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, sobre Cachedereblevanás. É o ano da visitação. Muitas vezes, Pai, na nossa casa está o espírito de acumulador, que vamos acumulando coisas, Pai, dos nossos antepassados. Às vezes é uma cama, um sofá, uma coisa que está tudo velha, mas aquilo carrega uma energia, Senhor. E nós temos que liberar o velho para vir o novo. Temos que limpar aqueles armários que estamos apegados com coisas quebradas, porque tem uma história. O Senhor fala para a gente, olha, esqueçam do que se foi, não vivam no passado. Eis que faço algo, surgir algo novo para vocês. Senhor, ajuda os teus filhos aqui, Pai, a desapegarem de objetos que não vão levar para o túmulo. Vai ser um transtorno para aqueles que ficarem vivos, se o Senhor chamar algum deles aqui nesse ano, Pai. Porque daí é a família que tem que pegar todo aquele caquedo e lixo e entulho, Senhor. Então eu lhe peço, Senhor meu Deus, Ticari, Pai, Andacar, Efatá, abre os olhos. Tira dessas casas o espírito do pai das moscas. Tire o espírito de Beelzebul, Senhor, que está ali. O espírito da miséria, que não deixa eles terem vitória, não deixa eles prosperar, porque estão se apegando ao velho, ao quebrado, ao falido. O Senhor quer liberar um novo, mas o Senhor quer que ele desapegue do coração, para que seja um reflexo, Pai, do reino dos céus nessas casas. Que possa, Pai, estar limpando as suas casas para a visitação do Senhor. O Senhor vai vir com milagre, vai vir com abundância, vai vir com cura, Senhor Deus. Nós temos que estar preparados para a vinda do grande rei, Pai. Diria Shara, porque o Senhor Deus, bendito seja Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. O Senhor vai entrar na sua casa, meus amados. Deus vai entrar na sua casa. O Senhor vai entrar na sua casa este ano. Você vai sentir uma presença maravilhosa. Quando você começa a fazer isso, vai chegar uma noite que você vai acordar de madrugada, 3, 4 da manhã, vai sentir uma alegria naquela casa, porque falar, papai está aqui. O Criador está aqui, o Senhor fala e começa, limpe a sua casa. Prepare a sua casa para a visitação do Senhor, porque é um reflexo do seu interior. É um reflexo da sua mente, do seu corpo espiritual. No nome do Senhor, eu declaro que vocês possam, no nome de Yeshua Mashiach de Nazaré, preparar para a visitação do Senhor. Ele vai visitar você. E assim como Abraão, sirva ao Senhor com o melhor. Sirva ao Senhor com o melhor do seu tempo, com o melhor que Ele colocou sobre você. Sirva Ele com o melhor. E você vai ver uma visitação do Senhor. Vou perguntar para você, o que aconteceu? Deus me visitou. Deus me visitou. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pode chamar lá as crianças, professores, vamos louvar o Senhor. Em seguida vamos preparar a Santa Ceia. Aleluia, Adonai. É em espírito de oração. Aleluia. Quando Deus visita, meus amados, é para oferecer o impossível. Sara riu, porque ela falou, quem me dera ter esse prazer ainda, eu viver isso? Amados, parece que está vivendo uma vida e falou, Senhor, para mim, o que eu vou ganhar mais com isso? Depois que você receber bem o Senhor, Ele vai fazer sobre você o impossível. Impossível. Mas prepare a sua casa para a visitação do Senhor. E um dos símbolos desse ano, né?
Yeshua, Jesus, com a menorá na mão e as 7 estrelas, está em Apocalipse capítulo 1. E ele fala, estou visitando. A menorá tem vários simbolismos. Aqui simboliza aqui a igreja. Os 7 candelabros são 7 espíritos do Senhor. Isaías capítulo 11 fala sobre isso. Ou seja, a igreja tem que ter esse fluxo de luzes que está em Isaías 11. Fluxo da fortaleza, do conhecimento, da inteligência. Deus quer te abençoar com esses fluxos do poder da luz do Senhor. E ele começa, eu sondo as minhas igrejas, eu sondo e conheço. E o Senhor está nos visitando, esse ano está visitando a tua vida. E quando Ele visita, não é para trazer juízo, não, Ele não tem prazer nisso, é para te abençoar, é para te trazer graça, bondade, mas existem princípios. Assim também como aquele homem que foi liberto de espíritos malignos, houve uma transformação naquela casa. Se a gente não cuidar, aqueles espíritos voltam mais 7 juntos. Então, primeiro ato profético que você vai fazer esse ano é ver a tua casa. Pega as caixas, jogue fora coisas antigas que tá lá parado. E quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido vem a sua bênção. Amém? O pastor Valdir sempre fala que tem a lei do vácuo. Quando você libera o velho, cria um vácuo ali, o Senhor já preenche com um novo. Amém? E assim será esse ano. O Senhor está nos visitando. Prepare-se, arrume a sua casa e viva o impossível de Deus em nome de Jesus. Amém, amém e amém.